chamo Gabriela Toscano e, juntamente com o José Felipe, irei apresentar um pouco mais sobre as classes e os templates da linguagem C++. Classes e templates são conceitos extremamente importantes para a linguagem C++. Esses recursos permitem que os programadores criem seus próprios tipos de dados personalizados para uso em seus programas. Em termos simples, uma classe é como um modelo para criar objetos em um programa. Em C++, a classe é uma estrutura que encapsula dados e funções relacionadas em uma única unidade lógica. As classes são usadas para modelar objetos do mundo real e permitem que o programador crie tipo de dados personalizados. A classe define o que um objeto pode fazer, são essas as funções ou métodos, e como ele armazena os seus dados, seus membros. Por exemplo, uma classe carro pode ter membros como modelo, ano e cor, e métodos como acelerar ou frear. A classe é definida usando a palavra-chave class, seguida pelo nome da classe e um conjunto de membros e funções. Private significa que esses membros só podem ser acessados dentro da própria classe, ou seja, não podem ser acessados por outras classes ou objetos. Public significa que os membros podem ser acessados de fora da classe. Quando uma classe tem membros e métodos declarados como public, eles podem ser acessados por qualquer objeto que tenha uma instância da classe. A palavra-chave protected é usada para fornecer uma forma de proteger os membros e os métodos da classe base, enquanto ainda permitindo que as classes derivadas acessem estes membros e métodos. Isso é útil em hierarquias de classes, em que uma classe derivada pode precisar acessar algum membro da classe base, mas outros membros precisam continuar protegidos do acesso externo. A palavra-chave friend é usada para declarar uma amizade entre duas classes. Quando uma classe é declarada como amiga da outra, ela pode acessar os membros tanto private quanto protected da classe amiga. Nesse exemplo, podemos ver a classe carro. A mesma tem membros privados, como modelo, ano e cor, que só podem ser acessados dentro da classe, e também tem funções públicas, como acelerar e frear, que podem ser acessadas de fora da classe. Vamos aqui para a parte prática, sobre classes, primeiramente. E como explicado por Gabi, a gente tem aqui nesse código 3 tipos de dados em que uma classe pode ter. Aqui, nesse exemplo, eu estou declarando a classe animal. A classe animal ela tem um método público que é animal sound, que fala, ele tem a função de escrever uma frase. O animal faz um som, então toda vez que eu chamar essa função, vai aparecer na minha tela que o animal fez um som. Depois a gente tem o tipo protected. Como já explicado, o tipo protected ele só vai deixar as classes as classes filhas, as classes que herdam essas funções, ou seja, os objetos ele não vai liberar, somente as funções que as classes que vierem herdando, de animal. Vocês vão ver nesse exemplo tem. Aqui tem um private, ou seja, ele só deixa eu ter essa variável, mexer nessa variável aqui dentro dessa classe, ok? Aqui eu criei esse coisa público, mas vocês vão entender depois porque eu criei esse método aqui, certo? Que é um método público também, certo? Aí, aqui a gente tem, como eu expliquei para vocês, a gente tem uma classe que ela vai herdar os métodos e variáveis da classe, Por exemplo, aqui eu crio a classe dog, e a classe dog ela é como se fosse filha de animal, ou seja, ela tem as características de que a classe animal que eu criei aqui em cima tem, ou seja, ela também tem animal age, que é a idade, também vai ter aquela função animal sound e também vai ter o animal type, que é essas variáveis que eu criei, certo? E também vai ter esse método aqui,
certo? Depois eu tenho aqui, continuando, né? Eu tenho um set breed aqui nessa função dog, e eu tenho print dog info, ok? Esse print dog info, ele vai escrever a frase, basicamente todas as informações, né? O tipo, a raça, a idade do cachorro, né? Que é a dog, que é a classe que eu criei. E aqui eu tenho uma classe, uma variável privada, uma string, que começa com desconhecido, tá? Ela tá declarada como desconhecido. Na minha main eu só chamo as funções, tá? E vocês podem ver que o Hydra está me apontando dois erros. O primeiro erro é que Animal Age é um membro privado de animal. Então, apesar de dog ter as características de animal, como eu falei para vocês, o private ele só deixa a gente mexer na variável aqui dentro. Então, como é que eu faço para uma classe filha, para tirar esse erro? Como é que eu faço para uma classe filha ter acesso a isso? É o nosso membro aqui chamado protected. Aqui eu vou liberar protected. Eu vou liberar para que essa minha classe ela consiga ter acesso ao animal age, ok? Ou seja, aqui tá. Vocês podem ver que o erro saiu, mas ainda tem o erro de baixo. O erro de baixo que eu estou mostrando aqui para vocês é que eu tentei dizer que o animal type é canino, né? Canine em inglês, né? Mas aqui eu tô vendo que é um membro protegido, ou seja, eu só posso classes filhas, eu só posso mexer na classe e em classes filhas, né? Que, no caso eu podia mexer aqui em cachorro, como vocês podem ver, eu consegui, depois que eu coloquei protected eu consegui, porém eu não consigo fazer em objetos, certo? Eu não consigo mexer em objetos. E como é que a gente faz sem mudar do protect para o public? A gente tem um jeito. Essas são as funções que eu criei, no caso a set animal type. Aqui eu estou criando uma função pública que, em vez de dizer diretamente a minha string, em vez de mudar diretamente a string, né, da classe, eu fiz uma função onde eu recebo uma string, e essa nova string que eu estou recebendo, eu vou alterar a função aqui na classe, e depois eu vou alterar, né, a função. Eu vou pegar a variável, que é animal type, que está aqui, e vou colocar o type, que é a string que eu estou recebendo. Então, se eu tirar essa linha e chamar a função, eu venho aqui, né, e eu vou chamar a minha função. Eu estou no meu objeto, né, o myDog, boto um ponto e boto set animal type. Como argumento, ele recebe o novo tipo de cachorro, certo? Que eu quero. Então, primeiramente eu vou canino, né? Vocês viram que estavam com erro. Eu vou deixar essa parte comentada para mostrar para vocês que eu estou alterando, certo? Já tirei o erro, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que vai sair essa parte se eu não botar o set animal type, tá bom? Vou dar um aqui, vou dar um make. Class.out, aqui está dizendo que o tipo do animal é desconhecido, ele é um labrador e tem 10 anos de idade, certo? E o animal faz um som. Por que o animal faz um som? Vocês podem ver que aqui no começo eu tenho tá acessando um método público, né? O método do tipo public sem problema, tá? O meu objeto ele consegue acessar sem problema o public, tá certo? Como aqui embaixo também, né? Que eu consegui colocar o setBreed, que é aqui, ó. Vocês podem ver que é da classe dog, e ele trocou a raça do animal para labrador. Eu tô fazendo um negócio bem semelhante ali em cima. Eu tô mudando o tipo de animal que tá como desconhecido aqui como private, vocês estão vendo? Na parte daqui do animal type, que tá como protected,
é desconhecido, e eu vou mudar para canino, certo? Ó, vou ver essa função aqui. Opa. É my dog com o D maiúsculo, certo? Aí eu vou dar um make e eu vou compilar. Aqui eu consegui alterar a canino, labrador e tem 10 anos de idade. Então é mais ou menos assim que funcionam as classes. Repetindo, o public eu consigo acessar com todos os objetos, em todas as classes. O protected somente em classes assim, filhas, né? Classes filhas da classe principal e nela mesma. E o private eu só consigo mexer na classe principal, certo? Continuando o exemplo de classe, né? Aqui a gente tem mais outro comando, né? Comando, o tipo de classe, né? Que a gente pode usar. Aqui eu criei a classe pessoa, tá? Ela tem duas variáveis privadas, string, o nome, né? E tem a idade, uma pessoa com o nome de idade. E aqui eu estou criando um construtor com pessoa recebendo uma string e um inteiro, e eu estou colocando essa string no nome e eu estou colocando esse inteiro para ser a idade, certo? E aqui que está o novo comando. Aqui eu estou dizendo que friend void, tá? Uma classe amiga, um método amigo que retorna nulo, né? E o nome é imprimir idade da pessoa P. O que significa dizer que ele é amigo, né? O que eu estou dizendo aqui basicamente é que apesar dessa classe não estar em pessoa, certo? Ela não pertence à pessoa, ela é amiga, ou seja, ela pode acessar os dados dessa classe, certo? Então é isso basicamente. Aqui eu criei essa classe aqui, essa classe amiga, que recebe o objeto de pessoa, né? O pessoa P, e o objeto de pessoa ele vai pegar o nome, tem não sei quantos anos, certo? E aqui na minha eu estou declarando, estou fazendo outro objeto com nome e idade, e eu estou pedindo para ele imprimir idade, ó. Vocês estão vendo? Aqui esse imprimir idade pessoal, tá? Então vamos dar uma compilada nesse código. Class é o friend, tem ponto alt, e vou dar uma sem sustos. Ele vai aparecer que João tem 30 anos. É basicamente isso que a função friend faz, tá? Ela vai basicamente, apesar de não ser, né, como eu falei, apesar de ela não ser de pessoa, ela vai estar ali, né? Ela vai ser amiga, ela vai ter acesso às informações. Os templates são uma ferramenta extremamente poderosa que permite escrever funções e classes genéricas que podem ser utilizadas com diferentes tipos de dados. Eles permitem que você escreva o código que é independente do tipo de dado que está sendo usado, tornando seu código mais flexível e reutilizável. Ou seja, sem a necessidade de reescrever o código para cada tipo diferente de variável. Explicando agora sobre a função template, continuando, né? Aqui, imagine que você precisa fazer uma soma com um número inteiro, dois números inteiros. Um número inteiro ele ocupa 4 bytes na memória, ou seja, para fazer a operação você precisa de 8 bytes, né? Um double ele ocupa 8 bytes na memória, ou seja, para fazer a soma de um número inteiro você está utilizando ali no mínimo 16 bytes. Agora, pense, se você precisar de uma função para isso, você não pode utilizar do tipo int, pois você não ia conseguir trabalhar do tipo double. Se você colocasse a função do tipo double, você não ia trabalhar 100% das vezes com o tipo decimal, ou seja, você poderia economizar memória em alguma operação, certo?
Agora imagine ter duas funções para isso. Imagine ter várias operações e várias operações ter mais e mais funções por causa do tipo dela para você conseguir resolver. Então, o que a função template, o que ela faz? Ela faz isso. Ela tenta retornar um valor de acordo com os valores que ela está operando, né? Aqui, como vocês podem ver, eu criei um template que tem um tipo genérico T, tá? Esse type name, estou dizendo que é um tipo genérico T. Então, vocês podem ver que eu tenho uma tsoma, que é uma função do tipo T, que ela vai tornar do tipo T, o nome soma, e ela vai receber um A do tipo T, um B do tipo T, e vai retornar esses dois números somados, certo? Aqui na função main, eu estou dizendo que o A é 5, o B é 10, o double é x, é igual a 3.5, o y é igual a 1.2, e aqui eu vou mostrar para vocês o que ele vai retornar, né? Lembrando que a função template ela é justamente para isso, tá? Make template.out, vou dar um ponto barra, vou botar template.out. Aqui eu somei 15, eu somei o 5 com o 10 e aqui eu somei o 3.5 com o 1.2, certo? E lembrando de novo, né? O que a função template faz? A função template ela tá retornando, né? Ela tá operando com os valores que eu estou utilizando nela, né? Então aqui nesse de cima ele está retornando um inteiro porque ele está usando dois inteiros, e aqui ele está retornando um double porque ele está trabalhando com dois doubles. É basicamente isso a função da template. Não